Você é abençoado, você é abençoada, você crê? Amém. Gente, bom dia! Paz de Deus para todos nós. Você que está em casa, é uma alegria estarmos nesse tempo de graça, de favor de Deus nas nossas vidas. É por isso que eu já convido você, nessa manhã festiva, a abrir a palavra do Senhor comigo, em Atos 16. Atos 16. Você que está em casa, tem aí a sua Bíblia, o seu aplicativo em mãos. Atos 16. E à medida que você for encontrando, feche os seus olhos, vá glorificando, vá bendizendo. O nosso Deus não falta, o nosso Deus não falha, o nosso Deus está presente, o nosso Deus fala. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, o Espírito está no nosso meio, vá glorificando, vamos, vá bendizendo, diga ao Senhor que você está preparado para receber essa porção do céu, essa porção de graça, essa porção de favor, esse poder de Deus, esse entendimento da glória. Vá bendizendo, vá abrindo o seu campo espiritual, se você ainda não fez. Vá deixando as suas preocupações de lado, as suas inquietações de lado, o seu eu de lado, e vá dando glória. Se encha de glória, se encha de favor, se encha de graça. Pai, nós estamos aqui diante dessa palavra poderosa que opera em nós, faz através de nós, apesar de nós. Nós confiamos no que a tua palavra diz, naquilo que a tua palavra é, naquilo que ela faz. E Deus, nós queremos comer dessa refeição que o Senhor, meu Pai, nos dá agora. É maná, vem da tua mão, é porção do Senhor para nós agora. E Deus, nós queremos recebê-la com alegria, satisfação do nosso coração. Não permita, Deus, que nada que exista dentro de nós nos roube, meu Pai, de degustar, mastigar, saborear, Deus, isso que o Senhor, meu Pai, tem para nós agora, em nome de Jesus. Amém? Atos 16. Nós vamos ler o versículo de número 25 e também o 26. Atos 16, 25 e também o 26. E o texto diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto e até os alicerces das prisões foram sacudidos. No mesmo instante, diga comigo, no mesmo instante, todas as portas das prisões se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Glória a Deus, bendiga ao Senhor e tome seu lugar. Nós temos o extraordinário. Nós temos o extraordinário. Você crê nessa palavra? Você crê que o extraordinário existe? Você crê que ele é possível? E se eu te disser que o extraordinário não é aquilo que pode acontecer fora de você, mas aquilo que está dentro de você? Nós carregamos dentro de nós o extraordinário. E o que isso significa? Isso significa que aonde eu estou, tendo essa consciência do que carrego dentro de mim, vivo para um propósito. O propósito de trazer essa realidade extraordinária, incrível, única, do céu para todas as realidades as quais eu enfrento. Nós temos em nós a salvação de Cristo Jesus, a presença do seu Espírito Santo, uma palavra que nos fortalece, que nos levanta e é capaz, ouça isso, de trazer à existência coisas que ainda não existem. E isso é extraordinário.
Isso é o propósito de Deus para as nossas vidas. O propósito de Deus nas nossas vidas é que eu e vocês vivamos nesse propósito de viver o extraordinário. Como, pastora? No ordinário. É no dia a dia, é no cotidiano. Enquanto nós estendemos a nossa roupa, recolhidas da máquina de lavar, enquanto nós lavamos louça, fechamos um relatório de emprego, fechamos algo de financeiro da nossa empresa, trabalhamos na nossa máquina de costura. É no ordinário, é no cotidiano, são nas coisas simples e corriqueiras da vida que Deus vai operando o extraordinário. O que acontece é que nós não podemos nos perder desse propósito. Nós não podemos nos perder dessa consciência e dessa visão. Porque Deus está fazendo. O céu está ao nosso favor, o céu nunca para. Jesus disse: olha, meu Pai tem trabalhado e eu trabalho até agora. O céu sempre está em movimento. E se esse extraordinário do céu habita em mim, quer dizer que ele continua em movimento. Mesmo que aos olhos das outras pessoas, pareça que não. É por isso que eu quero te contar uma história. Há uns anos atrás, nós conhecemos um amigo nosso, nós selamos uma amizade muito bonita com um pastor amigo nosso. E ele é um pastor extraordinário. Ele é um homem de Deus que possui uma visão de Deus, uma essência de Deus e uma consciência de Deus muito grande. Ele tem uma unção, um encargo sobre a vida dele, porque por onde ele passa, ele deixa esse legado. E ele nos contou que a primeira igreja que ele pegou foi uma igreja, aparentemente, aos olhos humanos, uma igreja muito difícil. Era uma igreja pequena, uma igreja de interior, uma igreja que tinha uma média de frequência de 20, 15 pessoas, 3 dizimistas. E ele, encarando aquela realidade, recém no ministério, foi para aquela cidade e se mudou. Disseram para ele várias coisas daquela igreja. A gente que é pastor, a gente enfrenta essa realidade. Antes da gente chegar, as notícias chegam. Só que graças a Deus que nos dá vitória por meio de Cristo Jesus, a gente filtra muitas delas. Mas ele era novo. E algumas pessoas disseram para ele daquela realidade: olha, aquela cidade é ruim. Lá tudo é muito caro. Você não vai ter recurso médico, sua família vai ficar desamparada. Aquela igreja não sai do lugar. Aquele povo não quer nada com nada. E você tem que ir para lá já de malas prontas para poder sair. Pensa o desespero desse rapaz. Casado, com filho pequeno, numa realidade dessa. Só que no primeiro culto que ele foi um culto de jovens, um culto qual ele nem iria ter uma participação. Os jovens organizaram um culto, eles iam ver um documentário, uma programação totalmente livre. E ele foi convidado, ele disse: amanhã eu oficialmente sou pastor dessa igreja, mas eu vou nesse culto. Chegou lá no culto, ele sentou, os jovens que fizeram tudo, pregaram e fizeram tudo, só que de repente entrou uma mulher no meio da igreja falando muito alto. E uma igreja muito pequena, não tem como você não notar uma pessoa entrando pelo corredor afora. E ela entrou da seguinte maneira que ele nos contou: o que foi que aconteceu aqui? E todo mundo: porque isso aqui mudou. Isso aqui era um buraco. Mas agora tem uma luz forte aqui dentro. O que foi que aconteceu aqui? E todos olharam para ela muito espantados. O que essa doida está falando? Aí os crentes começam a orar: o sangue de Jesus tem poder. O que essa mulher está vendo? Uns acuaram por um canto morrendo de medo, não sabendo que natureza era aquela daquele espírito. Os outros começaram a rir. E aquele pastor se levantou, pegou aquela mulher, foi conversar com ela, encaminhou, orou por ela. Só que o que parece ser uma ação inusitada, uma ação sem propósito, era, na verdade, uma revelação. Aquela mulher, ela não estava em si, ela estava possessa por um espírito maligno. O pastor fez o processo de libertação dela. Mas ela disse algo genuíno. Porque foi a partir da presença daquele homem de Deus, que tinha consciência do seu propósito, do extraordinário, que aquela comunidade irrelevante, pequena,
sem propósito, sem expectativa, se tornou uma das igrejas mais fortes e mais relevantes daquele lugar. Não por causa de uma pessoa, não por causa da confiança humana, mas porque aquele homem soube passar o coração de Deus para aquelas pessoas e dizer para elas que elas precisam ter consciência de que nós carregamos o extraordinário. O que aconteceu naquele dia foi produto de alguém, movido sim por uma cadeia espiritual, mas de alguém que percebeu que quem carrega o extraordinário, aonde chega, a graça chega. Às vezes sem dizer nada, sem dar uma palavra, sem dizer a paz do Senhor, mas tendo consciência do seu propósito, do para quê e do porquê estou aqui, entendendo que carrega o extraordinário, as coisas nunca permanecem iguais. Os reboliços acontecem, o sobrenatural se move e Deus começa a operar. Tudo que nós precisamos ter consciência é: nós carregamos o extraordinário e por isso cumprimos o nosso propósito. É por isso que esse texto nos ajuda a pensar nessa realidade. Quando nós chegamos em Atos capítulo 16, Paulo e Silas estão caminhando para a cidade de Filipos. Lá em Filipos, eles não fazem nada de extraordinário. Não a princípio. Eles escolhem, segundo o versículo de número 13, um lugar para orar. Algo comum. Paulo era um homem de oração. Orar era algo da sua rotina, era algo que ele fazia comumente, não havia nada de incomum naquilo que ele estava fazendo. Só que ele e Silas, pelo Espírito Santo, entenderam: vamos orar, mas vamos escolher um lugar para orar. E eles escolheram um lugar para orar, que diz o texto, que era perto de algumas mulheres que estavam ali, fazendo as suas coisas, as suas obrigações de casa, lavando as suas roupas. E naquela atitude muito simples, muito comum, muito corriqueira, aquelas mulheres começaram a notar aqueles dois homens com aquela atitude muito diferente. E algo começou a incomodar o coração delas e elas deram abertura para Paulo e Silas começarem a falar do extraordinário que habitava na vida deles. E eles começaram então a cumprir o seu propósito. E uma delas, no meio de todas aquelas mulheres, uma delas, chamada Lídia, se abriu para o evangelho e disse para Paulo assim: se acho graça diante do Senhor, você e Silas devem ficar na minha casa. E olha, numa atitude corriqueira, simples, sem dizer nada, sem provocar agenda nenhuma, sem fazer nenhuma atitude de evangelismo declarada, ali começa a nascer uma comunidade. A igreja de Filipos nasce de algo inusitado, de algo corriqueiro, tudo porque havia uma consciência do extraordinário e um senso de propósito na vida de Paulo e de Silas. Eles sabiam aquilo que eles carregavam. E na casa de Lídia começa então a haver esse movimento. A comunidade de Filipos começa a nascer. Mas Paulo e Silas não param de seguir com a vida deles. Todos os dias eles procuravam um lugar para orar. Só que o texto diz que, de repente, uma menina também possessa de um espírito maligno vê Paulo e Silas e começa a andar atrás deles igual zumbi. Esses homens de Deus, eu sou muito imaginativa, viu, gente? Esses homens de Deus carregam a mensagem da salvação. Esses homens de Deus carregam a mensagem da salvação. E Paulo começou a ficar irritado, porque passou um dia, passou dois, passou três. Foi passando os dias e aquela mulher não largava do pé. E você pode pensar assim: ué, mas é propaganda positiva. Ela estava falando a verdade. Mas um espírito de indignação tomou a vida de Paulo, porque Paulo, olhando aquela situação, tendo um senso de propósito, uma consciência do que carregava, olhou para aquela mulher e disse: em nome de Jesus, espírito maligno, sai dela. E ela foi liberta. E aí a gente dá glória a Deus, aleluia, uma pessoa liberta, uma pessoa salva, liberta pelo sangue de Jesus. Só que aquela menina, ela tinha um espírito de adivinhação e ela dava lucro para os seus senhores. Veja bem, uma mulher escrava, possessa, objetificada de todos
os lados. Aquela mulher representava uma linha de pensamento, uma mentalidade carnal e demoníaca de exploração total. Ela era explorada no nível social. Mulher, escrava. Escravo não tem propriedade, escravo não tem direito de ir e vir. E ainda por cima, era possessa de um espírito maligno e outras pessoas lucravam daquela escravidão espiritual dela. O texto diz que ela dava muito lucro para os seus senhores. E aí é que está. Porque quando nós temos consciência do extraordinário que habita em nós e caminhamos para o nosso propósito, que é viver esse extraordinário e trazer essa realidade, nós vemos resistência. Nós vemos resistência. Pastor, uma resistência espiritual? Sim. Uma resistência vinda do inferno? Não. Quando nós temos consciência do extraordinário do nosso propósito, nós precisamos entender, a resistência somos nós. Estava tudo certo. A mulher era daquele lugar. Aquilo era uma mentalidade normalizada, errada, pecaminosa, demoníaca, mas normalizada. Por quê? Porque dava lucro. Tudo que dá lucro, está tudo bem. Não é muito certo, mas você tem que entender, né, pastora, que a gente tem filho para criar. É errado, é ilegal. Eu tenho que falsear documento, eu tenho que esconder mercadoria, mas está tudo bem, porque a senhora tem que entender que eu tenho filho para criar. Essa era a mentalidade da época. Ninguém achava errado. Ela está nitidamente sofrendo, sendo explorada, desde que desse lucro. Só que aonde um homem e uma mulher de Deus com propósito e tem consciência do extraordinário chega, a resistência chega. Porque quando Paulo e Silas entraram naquele lugar, eles fizeram frente àquela realidade espiritual. Eu e você é que fazemos frente ao inferno, meu irmão. Eu e você é que somos resistência contra as mentalidades carnais e demoníacas. Não é o inferno que nos resiste, somos nós que resistimos ao inferno. Porque aonde uma pessoa que carrega o extraordinário e tem o propósito de vida chega, a resistência chega. Aquela mulher reagiu porque ela percebeu, opa, a resistência chegou. Era a igreja avançando e as portas do inferno não estavam prevalecendo contra ela. Veja bem essa imagem desse texto. Nós chegamos, não é o inferno que vem contra nós, somos nós que começamos a abalar os portões do inferno, a sacudir com a palavra de Deus, a sacudir com aquela realidade espiritual. Foi isso. Aquele espírito mal esperou Paulo e Silas chegar e já... Como Jesus em Mateus capítulo 8, com os gadarenos. Mal Jesus pisou na terra, o Espírito... Porque aonde uma pessoa que tem consciência do extraordinário chega, o propósito do reino chega e a resistência acontece. Mas pastor, e aí? Glória a Deus, aleluia? Não. Quando os senhores olharam aquela realidade, perceberam, opa, o nosso lucro foi embora. Gente, eles agarraram Paulo e Silas. Arrancaram as roupas deles. Eu vou ser bem descritiva para vocês visualizarem. Deixaram eles nus. Levaram para o meio da praça. Pegaram varas e começaram. O que foi que ele fez? Não sei, mas está todo mundo batendo. Porque a turba é assim. A turba é assim. Tem muitas situações onde as multidões elas se revoltam e você vai perguntar o porquê, a pessoa nem sabe. Eu estou chateada com a minha sogra, eu não posso bater nela, mas está todo mundo batendo no homem, vou lá e pá! Começou a juntar um pessoal e gente, solavancar, bater. Pensa, quem já apanhou com vara sabe como é. Eu, graças a Deus, também não. Mas algumas pessoas, infelizmente, enfrentaram essa realidade. Pensa várias pessoas te chutando, te batendo, te sangrando, expondo você a uma vergonha pública. Nossa. Aí você fala, não, pastor, que misericórdia. Que situação.
De repente chega os guardas da cidade, separa o povo, agarra Paulo e Silas, nem pergunta o que aconteceu, já leva para a cadeia. E vira para o carcereiro e fala assim, olha, coloca lá no fundo. Sabe naquela de segurança máxima? Coloca lá. Porque eles devem ser bandidos de alto grau. Eles devem ser do pior comando de tráfico ou de qualquer outra coisa que existe, porque não é possível. Colocaram eles lá e disseram assim, olha, e amarra as mãos e os pés para garantir. E coloca guarda nas portas. Quando Paulo e Silas chegam, ao carcereiro é dado a ordem de que vigie esses caras, porque eles são bandidos. Ninguém pergunta para Paulo e Silas o que foi que aconteceu. Ninguém pergunta para a multidão o que foi que aconteceu. Disseram que aqueles homens estavam causando perturbação e isso bastou. E eu preciso te dizer uma coisa: você carrega o extraordinário, você vive para um propósito, você é um perturbador. Perturbador. Você perturba o ambiente. Mas sem falar nada? Sem fazer nada? Porque nós somos resistência. Uma resistência do céu. Nisso, naquela situação, Paulo e Silas na prisão. E nós chegamos então no verso de número 25, que é justamente o verso que nós lemos. Paulo e Silas na prisão, à meia-noite. Vamos imaginar toda a situação, com a boca sangrando, com as costas rasgadas. Num buraco escuro, sujo, sem comer, desfeito de todos os seus direitos, se é que alguém lembrou que direito existia. À meia-noite, na situação mais improvável, na condição física mais improvável, eles começaram a cantar e a orar a Deus. E o texto diz que todos os presos ouviam. Só dava Paulo e Silas ecoando no meio daquela prisão. Cantando, eu não sei qual é a sua playlist, mas quando eu leio esse texto, eu lembro de um monte. Das minhas particularidades. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu escolheria uma das músicas da playlist de hoje. Hosana. Excelso. Supremo. Pensa Paulo com a boca até falando meio esquisito, talvez até sem um dente. Bendito seja o nome do Senhor. Pensa aquela situação. E daí nós entendemos que quem carrega o extraordinário e vive para um propósito, não muda porque a circunstância muda. A gente não muda porque a circunstância muda. A gente não muda porque o físico está pedindo descanso. No sentido de pare porque isso está errado. A gente não muda quando as situações à nossa volta parecem negativas. A gente não muda porque a situação muda. Eles não mudaram. O que eles faziam desde o começo? Oravam, não é? Quer na prisão, quer na fome, quer na dor, quer na ausência, quer na nudez. Nós vamos orar e cantar em qualquer lugar. Não é porque vocês acham que pararam a nossa vida que nós vamos parar. Vocês colocaram troncos nas nossas mãos, nos nossos pés, mas a nossa boca e o nosso louvor ninguém para. Ninguém para uma pessoa que carrega o extraordinário. Ninguém para uma pessoa que vive para um propósito, porque a situação pode até piorar, ela pode até mudar, o físico pode até dizer que não dá, as pessoas que estão à nossa volta podem até dizer que não dá, que a gente está errado. Tudo pode vir contra, mas nós entendemos o nosso propósito e continuamos a fazer aquilo que deve ser feito, porque a gente carrega o extraordinário. É no meio da situação pior da vida de um ser humano que eles cantam e oram a Deus. A gente não para. E a gente vê oportunidade onde não tem. Porque aqui todo mundo tem ouvido, vai ter que ouvir a gente. E eles cantam, gente. E imagina o coração daqueles presos. Gente, que homem doido. E talvez se fosse eu e você,
na nossa fraqueza, quando nós esquecemos que carregamos o extraordinário, vivemos para um propósito, que temos uma vida com propósito, talvez a gente viraria para o nosso companheiro de casa e falaria: meu irmão, eu vou te falar um negócio. Esse trem de pregar o evangelho, Deus não está nesse negócio, não. Que furada, Silas. Para que nós fomos... Olha a minha situação aqui. Você consegue dar uma coçadinha? Silas, está doendo tudo. Aquele moço caolho bateu no meu olho, eu acho que ele estava tão de mal com a vida que ele quis descontar em mim o fato que ele não enxergava mais. Você viu, Silas? Precisava daquela pesada na minha costela. Poxa, como eu fui injustiçado. Poxa, como que as pessoas fizeram tudo contra mim. Poxa, que gente sem Deus, que gente sem coração. Não houve murmuração. Quem carrega o extraordinário não murmura, glorifica. Paulo e Silas glorificaram, apesar de todas as coisas, e de repente. O que o texto diz que aconteceu? Os alicerces da prisão começaram a tremer. E as cadeias começaram a sair. Visualize. Tronco cedeu, corrente cedeu, porta abriu. Todos ficaram livres com aquela situação, porque aonde o extraordinário chega, por causa de uma pessoa que vive no propósito, a libertação chega. Não tem como ela não acontecer. Não é por causa das canções. Não é por causa do tipo de oração, é por causa daquela herança, daquele céu, daquele poder que nós carregamos. E olhe, a pessoa, mesmo que ela não queira ser liberta, ela sente a libertação acontecer. Todos eles foram alcançados por aquele poder, todos eles foram alcançados por aquela graça, por causa do extraordinário do propósito da vida de Paulo e de Silas. Quando o carcereiro acorda, diz o texto então, ele falou assim: eu estou lascado, eu estou perdido. Por quê? Porque um carcereiro respondia com a vida quando um preso fugia. Se todo mundo foge, todo mundo da casa dele morria. E ele disse: eu vou me matar. Eu vou me matar. Eu já estou sentenciado, deixa eu adiantar a sentença. E Paulo falou: não, 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 não. Estamos todos aqui. E aquele homem olha para Paulo e fala assim: o que eu faço para ser salvo? E preste bem atenção. Aquele que foi instrumento de dor, de encerramento, de fracasso, se tornou instrumento de cura na vida de Paulo e de Silas. Porque o texto diz que aquele carcereiro pegou Paulo e Silas, levou para sua casa, lavou as feridas e deu uma boa refeição para eles comerem. Quem vive no extraordinário e tem consciência do seu propósito, vê os instrumentos de morte, de encerramento, de limitação se tornarem instrumentos de cura. De cura. A pessoa mais improvável não foi um irmão de igreja, foi? Não foi uma pessoa da família, foi? Foi quem encerrava e limitava Paulo e Silas. Ele virou um instrumento de cura para todos eles. E a terceira coisa que nós aprendemos, quando nós entendemos que carregamos o extraordinário e vivemos para um propósito, nós entendemos que quanto maior for a oposição, a aparente oposição, maior se tornará a nossa coragem e a nossa ousadia. Porque o texto diz que Paulo e Silas voltaram para a prisão. E os magistrados então entenderam: vai lá e liberta os homens. Depois de bater, não perguntar o que foi, não saber o nome, expor a vergonha pública, não tinha indenização do Estado, tá, gente? Isso é moderno. O Estado você não questiona nessa época. Quando ele faz isso, eles estão lá na cadeia, os magistrados voltam e falam assim: podem sair. Vai em paz. Sabe o que Paulo fala para eles? Saio não. Vocês bateram na gente, injustiçaram a gente sem dizer nada, sem perguntar nada. Agora vocês vêm aqui tirar a gente. Eu só saio daqui quando as autoridades desse lugar vierem aqui e me pedirem desculpa.
Olha o tamanho da ousadia de Paulo, porque se tivesse aberto, eu já tinha ido, eu nem esperava o Vá em Paz, eu ouvi o Vá em Paz de longe. Vai que eles mudam de ideia. Vai que eles mudam de ideia. Nisso, Paulo e Silas recebem desculpas dos magistrados de Filipe. Sabe o que eles dizem? Por favor, vai embora. Vai embora. E sabe o que Paulo e Silas faz? Não vai embora, não. Eu vou lá na Lídia primeiro, tem que conversar com os irmãos. Porque um homem e uma mulher que tem consciência do extraordinário e vive para um propósito, quanto mais aperto passa na vida, mais ousadia e coragem tem. Eles foram, sabe fazer o que lá em Lídia? Dizer para o pessoal assim, olha, vale a pena. Segue firme, vale a pena. Eles encorajaram a vida daqueles homens e daquelas mulheres, meu irmão e minha irmã. Toda aparente oposição, toda aparente contrariedade, que às vezes tentam nos limitar e nos parar, se nós entendemos o extraordinário que carregamos e vivemos para um propósito, servem para quê? Para tornar você mais forte. E mais, fazer de você e de mim um encorajador. Paulo e Silas foram lá para recarregar as baterias daqueles irmãos, para dizer para eles e para elas o seguinte: olha, vivam plenamente para o extraordinário e para o propósito. Deus está conosco. Não mudem, não saiam dessa visão. Deus está conosco e é o que importa e Deus vai fazer. E Paulo depois continua fazendo isso. Porque quando nós chegamos na carta de Paulo aos Filipenses, ouça bem essa palavra Filipenses, porque vem coisa boa por aí. Cenas dos próximos capítulos. Fique na curiosidade, porque eu não vou contar. Mas quando nós chegamos na carta de Paulo aos Filipenses, Paulo está em Éfeso, preso. De novo. Difícil Paulo, né? Ô, cara difícil. Preso de novo. Paulo está preso de novo. E ele escreve para os Filipenses dizendo assim: as cadeias que eu carrego hoje, têm servido de motivação e encorajamento para outras pessoas pregarem o evangelho. O que Paulo está dizendo é, Filipenses, coragem. Aquilo que humanamente te limita quando você tem consciência do extraordinário e vive para um propósito, coragem, incentiva outras pessoas a vencerem também. Você está passando por luta, por dificuldade? Lembre que você carrega o extraordinário. Lembra do seu propósito, porque isso servirá de encorajamento para outras pessoas. E é justamente na carta de Paulo aos Filipenses que Paulo escreve diversas vezes, Filipenses, alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo para vocês, alegrai-vos no Senhor. E eu repito, alegrai-vos no Senhor. É justamente em Filipenses, lá no capítulo 4, versículo 13, que Paulo diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É um homem algemado. É um homem encarcerado, é um homem limitado, é um homem privado dos seus direitos, privados das condições físicas, dizendo, eu me alegro no Senhor, porque a resistência sou eu, a realidade mudou, mas eu não mudei. E eu vivo para encorajar pessoas. Você tem que lembrar, meu irmão e minha irmã, e eu também, que nós existimos para encorajar pessoas. Pastora, mas é humilhante. É. É triste. É. Eu tenho vergonha. Sim. Mas você tem consciência que você carrega o extraordinário? Você tem consciência do seu propósito? É para a glória de Deus. Isso encoraja as pessoas a resistirem, porque elas olham para nós e veem. Poxa, o meu problema, a minha dificuldade é tão pequena. Se fulano conseguiu em Deus, eu consigo também. Paulo na prisão,
em Éfeso fazia com que os filipenses pregassem mais, enfrentassem mais a dificuldade, enfrentassem mais a oposição. É para isso que nós existimos. É por isso que eu digo para vocês, nós precisamos lembrar que nós carregamos o extraordinário. O extraordinário não é uma agenda. Não é uma agenda, não é um dia na nossa vida que Deus escolhe para fazer algo que eu e você ficamos. Não é isso. Isso são migalhas. Sabe esses milagres que a gente fica feliz de viver? É do céu, amém, glória a Deus. Eu recebo vários, eu quero receber mais, mas são migalhas. Porque o extraordinário mesmo não é o que acontece externamente na minha vida, mas é aquilo que eu carrego dentro de mim. Cristo morreu para nos salvar. Cristo opera em nós, partilha da sua autoridade, partilha do seu poder, se move nas nossas vidas. Então, aonde eu chego, Jesus chegou. Aonde eu chego, o Espírito Santo está. Pastora, mas sou eu falei, eu também. É em mim, através de mim, apesar de mim, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. É justamente nessa condição de barro que a maior glória do céu foi colocada, que é a presença de Jesus de Nazaré. Nós carregamos o extraordinário, vivemos para um propósito. Então, meu irmão, minha irmã, alegre-se no Senhor, regozije-se no Senhor. Pastora, mas o cenário é ruim, você provocou. Você é resistência, provocador, tumultuador, revolucionário, baderneiro. Outra conotação para as palavras, gente. O cenário mudou, mas a essência que está em você não muda. Pastora, mas eu estou limitado, limitada. Mas você é um encorajador. Ouse. Ouse. Deus está conosco, não pare. Não pare, não pare. Mesmo que você ache que o inferno está te parando, o inferno não para. Quem carrega o extraordinário e vive para um propósito. O inferno não pode parar. Quem vive para o extraordinário e carrega um propósito. Pastora, mas o diabo é poderoso? Sim, contra nós seres humanos é. Mas nós servimos aquele que é todo poderoso. E ele pode até tentar. Mas Romanos 8 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Se for da vontade de Deus, até o inferno colabora para que o propósito de Deus na sua vida se cumpra. Se for da vontade de Deus, o inferno tem que colaborar. Ele acha que não, mas ele está colaborando. Foi o que aconteceu com Paulo e Silas. E hoje, profeticamente, é o que o céu está dizendo que vai acontecer conosco. Hoje nós vamos sair daqui pisando, não mais presos nas circunstâncias, mas certos de que nós carregamos o extraordinário e vivemos para um propósito. As pessoas nos olharão do mesmo jeito. A nossa vida, aparentemente, continuará do mesmo jeito. Mas aquilo que opera em nós, através de nós e apesar de nós, vai fazer o extraordinário acontecer no ordinário. Você está preparado? Você está preparado para viver isso na sua casa, na sua família e no seu trabalho? Então nós vamos nos colocar de pé. Se coloque de pé. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Hoje eu quero orar por pessoas que diante das oposições pararam. Viram a resistência e entenderam a resistência do lado errado.
Acharam que porque o cenário ficou caloroso e supostamente contrário, é porque Deus estava mandando você parar. Não era para parar, não. Você é resistência. Aquilo que está em você não mudou, porque o cenário mudou. Feche os seus olhos. Muitas pessoas foram colocadas nos seus calabouços privados. As críticas vieram, os tapas vieram, as oposições chegaram. E você disse, eu não vou mexer mais com isso não. Eu vou largar o meu ministério. Ouça o que o Espírito está dizendo. Eu vou largar o ministério. Eu vou sair da igreja, eu vou parar de me envolver. Eu vou parar de me envolver. Quanto mais eu me envolvo, pior fica. Você entendeu mal. Quem causou tudo isso que você achou negativo foi o Espírito de Deus na sua vida. E não é, filho ou filha, escute o que o Espírito está dizendo. Que o cenário mudou, que o que eu plantei em você mudou. Eu te chamei para se tornar forte, corajoso, ousado, encorajador. Mas a minha condição física me parou, mas a sua boca ainda funciona. Mas a minha realidade financeira mudou, mas o extraordinário ainda está em você. Mas a minha família não entendeu. Mas você não pode se perder do seu propósito. Hoje eu quero orar por pessoas que se perderam da consciência do extraordinário e largaram o seu propósito. Deus está dizendo, levanta. Quem opera sou eu. A sua limitação, fraqueza, cadeia, não te diminui. Porque quem opera sou eu, é a minha grandeza através da sua vida. E quanto menor você for, maior eu vou transparecer. Eu quero orar por gente que quer abandonar o seu propósito. Não quer servir. Não quer viver o extraordinário. Porque está com medo. Medo do inferno, medo da crítica. Não é para parar. E é por isso que eu quero convidar todos nós a termos a mesma atitude de Paulo e de Silas. Está difícil? Está pesado? Eu quero convidar você a começar a glorificar o nome de Deus. A fazer ecoar no meio dos calabouços da sua alma uma voz de louvor. Comece a bendizer o nome do Senhor. Comece a exaltar o nome do Senhor. Comece a glorificá-lo, a bendizê-lo, a exaltá-lo. A ver a grandeza de Deus apesar da sua dor. A ver o louvor de Deus apesar da sua fraqueza. A ver que você foi a resistência e você não entendeu. Comece a louvar a Deus. Comece a bendizer a Deus. Comece a exaltar a Deus. Comece porque Deus está aqui conosco. O extraordinário está operando por causa da presença dEle. Comece. Se veja como Paulo e Silas na prisão. Cantando e orando a Deus. Exaltando a Deus. Dizendo, sim, eu consegui. Eu estou no melhor lugar. Porque o extraordinário está em mim. Opera em mim e eu não paro nunca e jamais. E ouça isso. Assim como se cumpriu naquele dia. Ouça agora. Porque as cadeias estão começando a tremer.
As portas das prisões estão começando a balançar. Porque aonde uma pessoa que vive no extraordinário entende o seu propósito está, o céu também está e não existe cadeia que possa resistir. Ouça o barulho das cadeias caindo no chão. Porque o poder de Deus está aqui. Por isso vamos encher esse lugar de adoração. Glorifique e bendiga ao Senhor. Porque um terremoto está acontecendo nesse lugar. Deus está abalando os alicerces daquilo que te limita, daquilo que você acha que te encerra. Eu te chamei encorajador. Eu te chamei encorajador. Pai, nós te bendizemos, porque o Senhor está aqui. Porque o Senhor plantou em nós o extraordinário. E nós vivemos para um propósito. Meu Pai, muito obrigada, porque aonde eu estou, mesmo eu achando que eu não gosto desse lugar, é aonde o Senhor me plantou para bendizer e glorificar o teu nome. Nós te adoramos e te bendizemos e nós te glorificamos, porque nós estamos sendo libertos. Talvez não do cenário que nós não gostamos, mas dessa cadeia de mente que acha, meu Pai, que nós fomos parados. Nós te glorificamos e te bendizemos, porque aonde existe o propósito, aonde existe uma consciência do extraordinário, não existem cadeias que possam se colocar de pé. E nós estamos, Deus, agora diante da tua mesa. Continue orando. Que nos lembra que o extraordinário não é aquilo que acontece externo a nós, mas aquilo que opera em nós. Nós estamos aqui, Deus, diante dessa mesa, diante desses elementos, Pai, para lembrar do nosso propósito. Que essas dádivas do pão e do suco nos fortaleça nessa visão. E não permita, meu Pai, que nós saiamos dessa clareza de que o Senhor está conosco. Está acontecendo algo extraordinário. Nos ajude, Deus, a lembrar que quando, meu Pai, eu como as dádivas do pão e do suco, eu lembro que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que quando eu estou em Deus, se o céu não para, eu também não estou parado. Nisso nós consagramos